Pronto! Pronto! Ai! E aí galera, tudo bem? Mais um Quino Tangerina começando. Hoje a gente vai falar sobre filmes de terror com criança. Mas antes de começar a falar sobre filmes de terror com criança, eu queria falar um pouquinho do John Carpenter, porque já que o assunto é terror, e já que o assunto é terror com criança, o John Carpenter tem um grande filme. Mas antes eu queria explicar quem é John Carpenter. John Carpenter foi um grande diretor de cinema, ele é um grande diretor de cinema, e ele fez vários filmes. Você deve conhecer muitos deles. Puta merda, tô vendo o Brito só indo pra lá e pra cá. Ele fez Fantasmas de Marte, fez Os Vampiros de John Carpenter, Fuga de Los Angeles, Assalto à 13ª DP, They Live, Eles Vivem, que é um filme fantástico e tem muito cunho crítico esse filme. Então, para começar a falar de filmes de terror com criança, eu vou começar então com um filme do próprio John, A Cidade dos Amaldiçoados. Se o tema hoje é criança medonha, criança em filmes de terror, nada melhor do que A Cidade dos Amaldiçoados para começar do nosso John Carpenter. Te apresentando umas gatinhas. Esse filme, o que acontece no filme? Todas as mulheres da cidade, elas desmaiam e de repente aparecem grávidas. E aí, as crianças que nascem dessas mulheres, elas são todas amaldiçoadas, elas tocam terror na cidade inteira. Esse filme interessante que é o último filme do Christopher Reeve, antes dele sofrer aquele acidente de cavalo, onde ele caiu, ficou tetraplégico e etc e tal. Então, A Cidade dos Amaldiçoados, ele não tá coçando as coisas. Não é um filme com uma criança medonha, é um filme com várias crianças medonhas. Cá pra gente, né? Terror com criança é muito mais terror. Depois da Cidade dos Amaldiçoados, eu queria falar da Colheita Maldita. Eu acho que todo mundo já viu esse filme, ele passava muito no SBT à tarde. O Colheita Maldita é um filme que tem uma criança, e essa criança ela é uma criança de cabelinho preto, com um chapeuzinho, e ela tá numa colheita de milho, ela mora perto de uma colheita de milho e de repente ela começa a se mostrar como um demônio que começa a matar todo mundo na cidade e claro, como todo filme de terror, eles precisam enfrentar essa criança para acabar com o que está acontecendo na cidade e tal. O mais interessante desse filme é que o protagonista, que é a criança, teoricamente dizendo, ele tinha 25 anos nessa época. E procurem foto, põe aí, Colheita Maldita, vocês vão olhar a foto dessa criança, ela é muito medonha. E ela não parece ter 25 anos. É que, na verdade, o ator, ele tinha um problema, eu não sei se é CGH, CHG, mas ele tinha um problema, deficiência, e a hipófise dele não produzia certo hormônio e tal, e ele não crescia, tinha problema de crescimento. Então, na verdade, aquela criança medonha do filme A Colheita Maldita é, na verdade, um adulto. Eu queria falar sobre Chuck, o Brinquedo Assassino, que, na verdade, é um filme muito risível, né? Mas eu não vou falar porque Chuck não mete medo em ninguém, pô. Você tem que falar do Danny. Quem se lembra desse dedinho? Eu. Esse dedinho é do personagem Danny do filme O Iluminado. É um filme fantástico do Kubrick, que na verdade não é o Danny que é a criança medonha, mas ele transmite muito do medo dele, que ele é uma criança que tem poderes psíquicos, né? Ele tem um dedinho que é alguém que conversa com ele
e conta pra ele tudo que vai acontecer. E esse menino, ele vê os fantasmas do hotel onde a família dele passa. O mais doido é que nesse filme, o medo não é um medo monstruoso, na verdade. É um thriller psicológico ali que vai mexendo com você e no final você fica louco junto com o Jack Nicholson. Mas assim, a figura do Danny no filme, que o ator chama Danny, o personagem dele também chama Danny, ele te dá essa sensação de que alguma coisa estranha tá para acontecer. Uma minhoquinha na ginástica. Duas minhoquinhas na ginástica. Então, o próximo filme que eu vou falar é um filme de Tobe Hooper, é um filme que se chama Poltergeist. Eu acho que... Nossa, que susto! Eu posso continuar aí? Pronto! Pronto! Se você tem medo da televisão com chuvisco, ou se sua mãe tem medo de televisão com chuvisco, porque hoje televisão é LCD, né? Ela fica azul, verde. LCD não é o que? É LCD. Ou de LED. As televisões antigas, elas tinham aquele chuvisco. E se sua mãe tem medo desse chuvisco é porque ela já assistiu Poltergeist. E Poltergeist é uma história que foi escrita por Spielberg, onde algumas assombrações começam a aterrorizar uma família, mas parece que essas assombrações estão dentro da televisão. E de repente a televisão suga a criança principal do filme, que também mete muito medo. Essa criança é interpretada pela Carol Anne, que é uma atriz muito bonitinha, lourinha na época, Gatíssima. né? Ah, esse filme, Poltergeist, é um daqueles filmes que sempre tem uma história dessa, né? Um daqueles filmes de terror que no final tem sempre aquela lenda de que algo estranho acontece no set. Então, Poltergeist é cheio desse mistério. Dizem que várias coisas estranhas aconteceram enquanto estava sendo filmado esse longa-metragem. Trágico é que uma das atrizes do filme morreu uma semana depois das gravações acabarem. Jesus! Ah, menino, o que você tem? Você tá virado a ver? Você tomou leite com manga? O que você fala? Jesus vai te salvar, seu cabelo vai ficar liso, suas espinhas vão cair, sua perna vai ficar lisinha, menina. Suas unhas vão ficar uma graça. Ixi, tá pelada. Ó, como é que você fala? Ó, se você for lá na esquina assim, você vai ver o que acontece. Você vai pegar vários homens. É isso que você quer? É isso que você quer? Fala que é. É ou não é? É ou não é? Ó, fala comigo. Menina, para. Junto. Xiii, se cagou tudo. Foi por isso que eu vi que não. Ah, sai de fora. O Exorcista é aquele filme que, se você nunca viu, você tem que ver. Todo mundo fala que ele é aterrorizante. Ele é mais nojento que aterrorizante, né? A cena onde o demônio que tá no corpo da menina vomita e vira a cabeça e faz xixi em cima do astronauta é meio nojento, assim. Mas não deixa de ser um filme de terror que mete medo, assim. Eu adoro ela. Então, a atriz principal se chama Linda Blair. Ela tinha 12 anos na época que ela fez o filme. E é ela que se transforma naquela figura horrenda, assim, que é um demônio. É você. É um demônio que fica cheio de sei lá, de marca de cicatriz e corte no rosto todo, tá? Esse filme, ele também tem lá as lendas dele. Dizem que no set de filmagem muita coisa esquisita aconteceu, gente morreu. Não sei se isso é lenda ou se aconteceu mesmo. Então eu vou falar, no final das contas eu tenho que prestar homenagem. Um dos filmes que me fez muito terror quando eu era criança, mas não pelo filme, mas porque quando o filme acabava, meu pai me escondia debaixo da minha cama e ficava arranhando a cama.
E eu ficava com medo, achando que o Chuck ia me pegar. E aí é o filme Chuck, o Brinquedo Assassino, que é um filme onde um assassino, e que também é um feiticeiro voodoo, ele acaba fugindo da polícia e toma um tiro. E pra não morrer, ele passa a sua alma pra dentro de um boneco. E esse boneco sou eu. ele precisa passar a alma dele para um humano, senão a cada vez mais ele ia ficando preso dentro daquele boneco. Então, cada vez mais ele ia ficando preso dentro daquele boneco. E, então, ele tinha um prazo de validade ali. E ele começava a sangrar, né? Como boneco e tal. Eu não entendo por quê. Porque o Chuck, se você quiser, você mete uma bicuda nele, ele voa longe, né? É um brinquedinho. Eu sou bonitinho. É um brinquedinho desse tamanho que segura uma faca. Eu acho que tem muito mais filmes de terror que mete muito mais medo. Mas quando eu era criança, era um dos filmes que eu mais tinha medo. Era o Chuck, eu tenho que confessar. Então, um filme que o Chuck me pediu pra falar, que ele tem muito medo, é o filme da Samara. Sabe aquela menina que sai de dentro da televisão, toda melecada ou molhada, não sei? Que gatinha, cara, a menina mal medonha. Ela sai de dentro da televisão, todo mundo que assiste essa fita morre, mas morre porque ela vai atrás dessa pessoa. É uma fita estranha, que tem várias imagens, assim, tem um poço que fecha, o telefone toca, ela sussurra alguma coisa e pouco tempo depois essa pessoa parece morta, sem os olhos, assim. E essa menina que sai de dentro da televisão e tem um andar esquisito. Então, o Chamado é um filme que eu gosto, pouco, mas eu gosto. Mas é um personagem assim, bem construído, assim, é uma história bem bolada e vale a pena conferir. Como sempre, eu tenho que falar que existem N filmes de terror com criança. Eu sugiro que vocês busquem na internet ou então me perguntem aqui no canal, eu respondo para vocês, dou dica de alguns filmes para assistir. Nosso tempo é limitado. Mas os filmes que eu citei hoje são grandes filmes, eu acho que você vai ganhar muito assistindo. Eu também, pô, sou grande filme. E o Chuck também, que é um filme razoável. É isso aí, a gente fica aqui por hoje. Agradeço, até o próximo episódio.